Meus amores, último dia do Setembro Lilás, que é o mês de conscientização da doença de Alzheimer, e eu convidei a doutora Lindsay Nakakog, que é médica geriatra, para falar com a gente sobre esse assunto. Doutora Lindsay veio esses dias, mas a internet nos boicotou, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, finalmente deu certo para eu vir. Muito obrigada Verdade. pelo convite. A gente que agradece, até quando a doutora veio, ligou uma senhora aqui na redação da TV e falou, cadê a médica que vai falar, quando que ela vai voltar para falar de Alzheimer? Que Então, bom. olha, eu não lembro o nome da senhora que ligou, mas a doutora Lindsay está aqui de volta para a gente debater esse assunto que é tão importante, tão preocupante. Você tem dúvidas sobre a doença de Alzheimer? Manda no nosso WhatsApp, tá? 991765602. Doutora, para a gente pincelar e encerrar esse mês, que é o Setembro Lilás, vamos falar da importância dessa campanha, dessa conscientização? É uma campanha muito importante que acontece no mundo inteiro para a gente conversar sobre a doença de Alzheimer. Por quê? Porque apesar de ser uma doença que atrofia o cérebro, causa problemas de memória e uma dependência progressiva de quem tem essa doença, né? Ela é uma doença sem cura, mas prevenível. Uhum, A gente consegue prevenir demência. uhum. Então, é importante que a gente converse sobre isso, para que todas as pessoas, em qualquer idade, possam já se prevenir e ter uma melhor qualidade de vida lá no futuro e também conversar sobre a doença para que os cuidadores, os familiares saibam mais como lidar com as pessoas com Alzheimer. Uhum. Então, a gente pode dizer que o Alzheimer não tem cura, né, doutora? Ainda não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento? Tem como prevenir também? E tem como prevenir. A gente tem fatores não modificáveis, que são os genéticos, hereditários, né? O próprio envelhecimento, mas há 12 fatores modificáveis. Um deles, por exemplo, é a escolaridade. Ah, Quanto mais a gente estuda e lê, faz exercício exercícios para o mental, cérebro que a gente estava intelectual. fazendo, né? Forçar o cérebro a se exercitar, dá para ir prevenindo isso. Sim, e isso até mesmo na juventude. A gente sabe que por volta dos 20 anos, a gente atinge um platô do desenvolvimento cognitivo do cérebro. Então, o ensino de qualidade para os nossos jovens é importante, previne até demência. Olha só, gente, que importante isso. A Aline está perguntando aqui no WhatsApp, doutora. Ela fala o seguinte: gostaria de saber se quem tem fibromialgia tem maiores chances de ter Alzheimer também. Tem alguma relação? Não tem nenhuma relação. A gente não tem visto nenhum estudo sobre isso, a princípio, sem problemas. Doutora, qual que é a causa principal do Alzheimer? A doença de Alzheimer é a deposição de proteínas no cérebro, a proteína beta-amiloide e a proteína tau, que são produzidas em excesso. A gente já produz normalmente, mas elas são produzidas em excesso, e essa deposição, elas destroem neurônios, principalmente na região de memória recente, mas também para todo o cérebro depois. Estou com mais uma telespectadora aqui no WhatsApp, a Rose de Arapongas. Rose, obrigada pela sua pergunta, minha linda. Ela fala o seguinte: quais os primeiros sintomas do Alzheimer? Quando a gente deve se preocupar, doutora? A gente sabe que com o envelhecimento, nós temos algumas alterações na memória. Por exemplo, nós temos atraso de recordação, que é aquilo assim, a gente sai da sala, vai para a cozinha e esquece o que foi buscar. Aí, na hora que volta, lembrei. Então, isso é atraso de recordação. Eu tenho isso direto. Isso conforme a gente vai envelhecendo, ou é um tem Alzheimer mais. precoce? Não. Não. Isso com o envelhecimento, com a idade, a gente vai tendo esses atrasos de recordação, né? Tá. A outra coisa, a gente tem maior dificuldade para atenção dividida, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo, alguma coisa pode falhar. Eu percebo isso também comigo. Às vezes eu estou respondendo um WhatsApp, alguma coisa, trabalhando aqui no celular, e alguém vem falar comigo alguma coisa, eu tento prestar atenção, mas daí eu falo, você pode repetir, porque não dá. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. E nós, mulheres, fazemos muita coisa ao mesmo tempo, mas depois dos 60 anos, principalmente, a gente começa a ter maior dificuldade. Isso é normal? Isso é normal. Tá. Agora, quando que a gente tem que se preocupar? Quando essas alterações na memória interferem no seu dia a dia. Então, por exemplo,
eu costumo ir a pé até um determinado mercado e agora no meio do caminho eu não lembro como eu chego lá. Dá um branco. Né? Estou esquecendo compromissos que eu era sempre muito certinha com contas, com consultas, e agora estou esquecendo. Né? Então, é uma alteração na sua memória que você não tinha e que está interferindo na sua vida. Entendi. E assim a gente tem que se preocupar e procurar ajuda médica. Tem uma idade média que as pessoas que vão ter Alzheimer começam a desenvolver, doutora? Pode-se ter Alzheimer a partir dos 50 anos, tá? Mas a maioria é depois dos 60. Tá. E atinge mais homens ou mulheres? Mais mulheres. Mulheres. Mais mulheres. Ainda é objeto de estudo, né? Essa prevalência maior em mulheres, porque nós mulheres vivemos 7 anos a mais do que os homens. Temos uma expectativa de vida maior, né? E, historicamente, as mulheres estudaram menos do que os homens. A gente sabe que a questão da escolaridade é fator de risco. Mas, mesmo trabalhos com nível de escolaridade igual e tudo mais, as mulheres ainda continuam tendo mais. Então, acredita-se que tem algum fator hormonal, por exemplo, envolvido na doença. E muitas mulheres também, né, principalmente as mais antigas, não trabalham fora, né, doutora? Então, o homem está sempre com a cabeça mais ativa e a mulher não, né? Então, é interessante até a gente passar para as donas de casa que nos assistem a ficarem mais atentas, fazer um pouco de ginástica para o cérebro aqui, ler mais. Ó, a doutora geriatra que está falando isso aqui. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutora, é o Aguinaldo de Souza que está perguntando. Minha mãe está no começo do esquecimento. O medicamento tem que ser para a vida toda? A gente inicia o tratamento e, geralmente, é uso contínuo. Né? O médico que vai dizer a hora de parar ou não com a medicação. Mas vai ser igual remédio para hipertensão, para diabetes, vai usar continuamente. Perfeito. Vamos colocar novamente o nome da doutora Lindsay aí, por favor, que o pessoal está perguntando aqui. A doutora Lindsay Nakakog, que a gente está conversando aqui no Ver Mais, ela é médica geriatra, a gente está batendo um papo sobre Alzheimer, tá, gente? Olha só, doutora, mais uma pergunta aqui, é da Dorinha Clemente. Dorinha, obrigada pela sua pergunta. Ela fala o seguinte: cuido de uma senhora com Alzheimer. Tem Tem dias que ela fica muito confusa e pergunta por alguém que já faleceu. O que eu faço? Bom, que delicado, né? É muito comum, né, os pacientes com Alzheimer se lembrarem muito do passado e não do presente, porque a memória do passado ela demora mais tempo para ser atingida pela doença. Né? Então, eles costumam, sim, perguntar por pessoas que já morreram. E aí, cada caso é um. Se você falar que essa pessoa já faleceu e o paciente ficar muito triste, agitado, isso interferir, né, no emocional dele, às vezes é melhor contar uma mentirinha. Entendi. Uma mentirinha benéfica. Do bem, Do bem, né? Dizer que ele está viajando. Entendi. Tá? É melhor do que às vezes, até deprimir, deixar a pessoa mais triste, né? Doutora, muitas perguntas chegando aqui, mas nosso tempo está acabando. Fica o convite da doutora Lindsay voltar, tá, gente? Para responder as dúvidas que vocês mandaram aqui no WhatsApp. Obrigada, viu, doutora? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Fernanda. Obrigada. Meus amores, eu vou encerrando o programa por aqui, mas eu quero pedir para vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube e assistir tudo que você tiver direito lá, tá? No nosso canal do YouTube vai todo o conteúdo do Ver Mais, todas as nossas entrevistas.